Ó, preciso da tua ajuda, tá, Fernando? Se alinha aí. Vamos fazer um bate-papo de fechamento de vendas. Tu que é o cara que é um baita de um fechador de negócios. Bem, bom dia, pessoal. Vai lá. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, então, ao nosso treinamento de segunda-feira, aqui direto da Fisiosono. Quem nos segue aí através das redes sociais, seja bem-vindo também. Está acompanhando ao vivo, através do Instagram. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, siga também, dependendo da rede que você está assistindo esse material. E a gente vai falar hoje um pouco sobre fechamento de vendas, né? Tá com o Rogério, o Fernando também vai dar uns pitacos ali, para a gente enriquecer esse material e falar a respeito de fechamento de produtos de alto ticket, né? Como falar exatamente com o cliente, no momento certo, o que falar, como falar, para que a venda seja natural e feche, né? Feche sempre bons negócios. Então vamos lá, então. Vamos dar o pontapé inicial. Vamos lá. Valeu, Fabrício. Então, galera, vamos falar de fechamento de vendas de colchões. Sabe que fazer bons fechamentos começa, antes de tudo, com uma boa abordagem, uma boa marcação de visita, que facilita e muito no fechamento, tá? Quando eu falo assim, eu falo muito porque se você tem uma boa conexão de início, o cliente fica mais fácil de fazer fechamento. É óbvio, tá, que no decorrer da apresentação de qualquer produto, seja ele um colchão, seja qualquer outro, tu vai ter que ser bom em fechamento no sentido de quebrar objeções, argumentar, porque o cliente muitas vezes ele quer fechar, mas ele não quer entregar assim de cara, assim, eu quero comprar. É muito difícil o cara dizer assim, não, pois é, eu gostei, né? Mas ele nunca vai dizer assim, tá, onde é que eu assino? Como é que eu faço para como é que eu faço para tu me entregar esse produto? Quando ele fala assim, tem gente, eu já vi gente perder a venda quando o cara faz esse tipo de pergunta. Quando é que tu consegue me entregar? Ou quanto tempo demora a entrega? Isso para mim é um indício é uma indicação de fechamento. Mas eu já vi gente perder a venda por não saber conduzir essa situação, tá? Muitas vezes o cliente ele quer falar alguma coisa para despistar, mas tu tem que estar atento e observando ao que você está, ao que o cliente está falando, né? Tu tem que estar atento a essas informações. Então, como eu falei, né? A importância do fechamento no processo de vendas, ela sempre começa lá no início, que é você estar fazendo uma boa abordagem, né? E é fundamental uma mentalidade positiva, confiante na hora do fechamento. Ou seja, quando você está pensando positivamente, mostrando para o cliente que ele vai ter um ganho, uma vantagem, um benefício com aquilo que ele está adquirindo, isso se torna muito mais fácil. E a mentalidade, quando você fala para ele e você mentaliza que você está no poder do fechamento, que você está na situação de que você está ali para fazer o bem para ele e fazer com que ele feche o negócio, isso tudo vai facilitando. Por quê? Porque você está com uma mente positiva, tá? Muitas vezes o vendedor ele faz muita força para fazer um fechamento e muitas vezes tu tá quase que empurrando um produto, né, para o cliente no sentido de colocar muita energia para que ele use o produto sem ele estar ciente daquilo. Muitas vezes pode ter um problema quando você faz esse tipo de fechamento. Agora, quando você ajuda a resolver um problema dele, ajuda a fazer com que ele entenda que ele vai ter só benefícios e que ele vai entendendo isso e vai fechando o negócio contigo, ou você vai tomando decisões junto com ele
E essa é a palavra, tomar decisões junto com ele, porque muitas vezes o cliente ele não consegue tomar a decisão de fechar. Muitas vezes é ele entender que pode, pode ser que ele não está seguro de que você está, ele não está seguro de que ele está fazendo a coisa certa, ou que ele tem a prestação, ou que ele fica pensando no dinheiro, e tu tem que tirar isso da mentalidade dele. Tu tem que mostrar para ele que o dinheiro é menos importante para ele naquele momento, porque o uso do produto vai fazer com que ele tenha ganhos, vantagens, melhorando a performance dele, de trabalho e tudo mais, para poder automaticamente ele poder investir, fazer o pagamento e tudo mais, né? Então, se tu tomar decisões junto com ele, fica mais fácil, tá? E aí, tu percebe que o cliente ele fica, de certa forma, mais à vontade quando você ajuda a decidir por ele. Depois que você começar a preencher o pedido, fica muito mais fácil entender que ele, na verdade, ele entende, né, que ele está fazendo um bom negócio porque você ajudou ele a tomar a decisão pelo lado certo, tá? Então, quando a gente consegue ter essa mentalidade positiva e tu ajudar a tomar decisões do cliente, pode ter certeza que a venda ela é muito mais fácil, tá? Outra coisa, cite as dores específicas do cliente. Lembre-se das necessidades e desejos do cliente antes de ir para o fechamento. Ou seja, quando tu faz uma apresentação e ele dá indícios de que alguma coisa fez sentido para ele, ou que ele sinta uma dor, a dor que eu digo é, eu preciso fazer investimento nesse sentido, eu preciso trocar o meu produto, né? Aí o que vai acontecer? Percebe-se que ele vai conquistando isso de certa forma, vai conquistando o que eu quero dizer, ele vai auto se conquistando de que aquilo vai fazer sentido para ele, tá? Então o fechamento é algo muito importante no sentido de ele poder visualizar algo positivo para ele, tá? Tu tem que mostrar isso para ele. Então assim, ó, o Fernando, me diz uma coisa, tu que é um bom fechador. O que tu mais preza para fazer um fechamento? Como é que você percebe que o cliente ele está mais afim? Como é que tu canaliza isso, esse fechamento para o cliente quando ele está mais afim de conhecer o produto, quando ele entende o produto? Como é que tu canaliza isso? Na verdade, eu não entendi muito bem a pergunta. Tá? Não, tipo assim, ó, por exemplo, o cliente muitas vezes ele não tá nada afim, né? Ele não tá nem te ouvindo direito. Agora, quando ele interage contigo e que ele, de certa forma, precisa, mas ele não consegue decidir, como é que tu consegue canalizar para ele seguir aquilo que tu tá falando? Como é que tu busca a interação dele? É que a venda, às vezes, tá. A venda, às vezes, ela acontece por, vamos dizer assim, a coisa já está pronta. Perdi a palavra, mas tá dentro de ti, sabe? Não é uma coisa que tu vai perceber que, eu percebi nesse momento, daí eu canalizo por outro lado. É tudo uma questão de condições que o momento apresenta. Se Sim. você me disser assim, como é que você conduziu aquele caso? Aquele caso eu conduzi por questões momentâneas. Percebendo a situação do cliente, você conduz ele de uma forma ou de outra. Então, conforme ele vai me dando armas, eu
eu vou usando elas. Mas, claro, tu percebe muitas vezes o cliente que não está te ouvindo, que não está conseguindo encontrar, construir valor com você, e você entende aquele cliente que está realmente te acompanhando. Mas muitas vezes, aquele cliente que parece estar totalmente desinteressado é aquele que às vezes mais entende a proposta que você passa. E aquele super interessado, ele sempre vai achar alguma coisa para deixar isso para depois. Uhum. E conforme a gente sabe, todo mundo é indeciso. Todo Pois mundo, é. inclusive a gente se inclui. E aí o cliente não sabe nem que roupa ele vai botar para ir trabalhar, como ele vai decidir comprar o produto. Sim. Perfeito. Mas aí, Fernando, assim, ó, por exemplo, é aquilo que eu estava falando, né? É você ajudar ele a tomar a decisão, né? E assim, ó, como é que. Por isso que eu tô te falando assim, ó. Como é que tu vai canalizando no sentido. A pergunta é assim, ó. Como é que tu canaliza para ajudar ele a tomar decisão? É baseado, tu falou ali que é baseado naquilo, daquelas informações que ele te deu, certo? Exato. Mas aí aí o seguinte, olha só. Muitas vezes é pelo dinheiro, muitas vezes é pela incerteza de como é o produto, muitas vezes é saber se ele vai se adaptar, se era bem isso que ele não pesquisou nada. Como é que você. Eu vou dizer assim, ó, o que, que eu diria, o que, que eu transmito para o cliente? Eu transmito uma segurança no que eu estou falando e no produto que eu estou trabalhando para ele fazer o fechamento, tá? Muitas vezes é contando uma história de algum cliente que usa e fez sentido, tá? Muitas vezes é mostrando para ele que alguns clientes são usuários, que são amigos dele, que são e isso muitas vezes determina isso. Eu sei que tu faz também dessa forma, Fernando. Que na verdade está falando de. Depois a gente acha. Na verdade, quando você passa essa confiança, você dá referências, né? Você também Sim. usa isso. Mas é importante entender qual é, que é a dúvida dele, se ele está com problema de adaptação, se ele acha que esse produto é parecido com o que o fulano comprou, que não gostou, que está no banheiro, colocado no banheiro, que está jogado no quarto de visita. Então você tem que entender o que está acontecendo com ele. E aí você vai usar as armas que você tem, você pode, além de passar uma referência, você pode ser seguro. Então, muitas vezes usa essa questão de segurança. Tá. Se você tem dúvida, eu ponho à prova. Aí você mostra que você não tem receio nem dele que ele usa. Ou seja, tu bota, como é que eu posso dizer, tu fala com muita autoridade, tu mostra para ele que você confia no produto. É isso aí mesmo, Fernando, bem isso daí. Agora tem outra coisa que a gente pode identificar, tá? Eu vou contar aqui para vocês. Muitas vezes o cliente dá vários sinais verbais e não verbais que indicam que o cliente está pronto para comprar. Muitas vezes e a gente tem que estar atento, tá? Atento porque esses sinais não verbais, muitas vezes é simplesmente ele fazer um gesto de espanto, nossa, faz tudo isso, e a gente tem que estar atento ao que ele está se expressando, né? Muitas vezes ele vai olhar para a mulher, muitas vezes, tipo, eu acho que ele olha com um sinal assim de que, legal, era isso que a gente estava procurando. A gente tem que só entender esses sinais verbais, né? Não verbais. E muitas vezes isso são sinais verbais, tá? Que a gente tem que ir absorvendo tudo que ele vai falando e esses sinais não verbais para que a gente possa canalizar na hora certa a venda, tá? Que é justamente isso que vai determinar o momento certo da gente usar essas ferramentas, que é que é usando aquilo que ele se identificou com o produto.
Claro que muitas vezes assim, ó, o Fernando falou um negócio ali antes, que é bem, às vezes o cara tá muito interagindo e ele chega na hora do preço, ele meio que trava, porque talvez ele não imaginou, talvez faltou a gente construir mais valor, talvez a gente faltou construir mais, falar mais sobre o produto, ou ser mais claro, ou mostrar para ele realmente que esse produto vai fazer uma diferença para ele. Aí muitas vezes chega na hora do fechamento, ele vai dizer o quê? Ele vai ficar espantado com o valor, né? A gente usando os sinais verbais que ele falou, usando os sinais não verbais que a gente identificou, vai fazer com que a gente mostre para ele que ele vai ter essa vantagem, esse benefício, esse ganho com o produto que a gente está apresentando para ele. E isso vai determinar uma facilidade maior no fechamento. Então, prestem bem atenção nos sinais verbais e não verbais, tá? Quando a gente fala, quando a gente olha para esse parâmetro, mas aí tu vai me perguntar assim, tá, Rogério, mas isso é, o cara gostou do produto. Eu fiz as perguntas, no final fiz as perguntas para ele do tipo, fez sentido para o senhor entendeu como funciona o magnetismo, infravermelho, a densidade progressiva, a massagem, aí ele vai até dizer, não, era isso que eu estava procurando, ou eu acho que faz sentido, gostei do que vi. Aí chega no final, o cara acha caro, né? Já aconteceu isso aconteceu com alguém de vocês? Se isso aconteceu, é normal, porque a gente nunca vai saber 100%, nunca vai saber o que o cliente imagina de valor. Só que a gente tem que estar tão confiante, passar tanta confiança do nosso trabalho e o produto, que ele se enxergue ali usando o produto. E nós temos que fazer com que ele se enxergue usando o produto, senão ele vai ficar muitas vezes pensando assim, mas vem um cara aqui me falar algo sobre como eu devo usar o produto, como vai melhorar meu sono, mas e a autoridade disso? Então tem que estar confiante, tem que mostrar a autoridade do que tu está fazendo, mostrar para ele que várias pessoas já usaram, contar uma história de alguém que teve alguma coisa, ou até mesmo mostrar uma prova social de que o cara teve algum tipo de resultado, ou ele esteja usando, que gostou. Isso é muito importante para fazer um fechamento, tá? Eu sei que o Miguel usa bastante as provas sociais, né? Ele pega um videozinho ou fala do tipo, esse cara aqui, o fulano de tal que o senhor conhece, usa o produto e olha que é o que ele falou. Olha só, aí muitas vezes eu já vi o Miguel lendo para o cliente aquilo que o outro cliente e usuário já mandou para ele. Tu faz isso, né, Miguel? Costumo fazer bastante. Mas é que nem o Fernando falou, tem que estar atento aos sinais, né, do cliente, né? Às vezes ele interage, ele não interage nada. Eu sempre pergunto, até aqui tô tranquilo, se vocês entenderam, querem que eu repita? Não, tudo tranquilo, tá? Vou adiante, alguma dúvida? É bom aquele que pergunta, né, mas também às vezes aquele que não pergunta nada, o cara tem que estar atento a ele também, né? Aí o que tu tá fazendo? Tu tá pedindo uma confirmação para ele ficar mais interagir mais contigo, né? Exato, tem isso. Mas a prova social é importante também, né? Eu disse com o Fernando ali mesmo, fazendo a ação do Fernando. Vendi pro fulano, pro Beltrano, pro Ciclano, tipo, tá aí, não tem prova social melhor que essa. Todo mundo conhecia as pessoas que ele falava. Então, sim. vai. Aí tu tem as provas sociais e que vários acabaram comprando, né? Isso faz sentido, né? Exato. Bom. Isso ajuda muito, né? E tá tranquilo na hora do fechamento. Às vezes eu costumo dizer pro cliente, digo, olha, vamos ver o preço, aconteceu de igual condição. Nem eu vou dizer, o senhor vai me dizer como vai ficar bom pro senhor. Bem tranquilo. Eu vou desarmando ele. Perfeito, deixa ele mais leve, assim, né? Que ele não fica tão apreensivo, né? Mas eu vou tirar aquela pressão na hora do fechamento. Exatamente. Então,
dos objetivos é deixar ele tranquilo, deixar ele despreocupado com a situação de que, o que eu faço agora, né? Ele vai perguntar para ti como é que dá para fazer ou como é que funciona, porque quando tu termina de fazer a apresentação, é bem provável que ele vai te pedir quanto custa ou como é que funciona, tu entendeu? Se ele pedir quanto custa, cara, eu termino de fazer a minha apresentação e fico quieto, espero ele falar o que eu quero ouvir, entendeu? Eu não quero eu falar para ele, e aí é uma técnica, né? E cada um tem a sua técnica, né? Porque a gente passa lá 10, 15, 20 minutos fazendo a apresentação. Depois da apresentação, que a gente faz, esses 15, 20 minutos, a gente fala 95% do tempo, e a gente fala. O cliente não fica falando no período da apresentação. O máximo que ele vai falar é concordar com alguma coisa ou fazer alguma pergunta específica, mas quem vai responder somos nós na apresentação. Aí o que acontece? No final de 20 minutos de apresentação, tu vai dizer o seguinte: bom, agora sim o senhor pode dizer que conhece nosso produto. E aí tu fica quieto e espera o cliente falar. Essa é uma técnica poderosa de fechamento, que aí eu quero que vocês entendam o seguinte: ele na cabeça dele está ali pensando assim: quanto que é esse produto? Eu pergunto ou não pergunto? Ele sabe que se ele perguntar, a maioria dos clientes, ou a metade dos clientes, ele sabe que perguntar, ele está se direcionando à compra, né? Ou seja, quando a gente capta o cliente que a gente só quer apresentar o produto, que ele vai dizer assim: não, mas eu tenho colchão, não, mas o meu trabalho é apresentar, deixa eu apresentar para ti, para tu conhecer o produto. A gente quer o que lá? A gente quer fazer fechamento. Mas muitas vezes o cliente, por respeito, por querer conhecer uma novidade, ele deixa você fazer a apresentação. Só que a gente vai lá com o intuito de vender. E aí o que a gente faz? A gente vai botar toda a energia, todo um trabalho voltado para apresentar, fazer com que ele conheça, fazer com que ele se imagine usando o produto. Porém, Miguel, o que ele vai chegar no final? Ele vai até se sentir merecedor daquele produto, mas ele não estava preparado, certo? Quando tu finaliza a apresentação, ele vai ficar: e agora, quanto que é o preço? Eu pergunto ou não pergunto? Tu entende que existe toda uma dinâmica que é fazer com que ele goste do produto, e aí depois ele acaba perguntando pelo preço. Aí tu vai para o fechamento. Antes disso ainda, às vezes até ele perguntar aí o preço. Não, mas antes do preço, para ele dar o preço, eu tenho que ir no seu quarto medir sua cama para saber. Isso aí. Eu tenho pra mim, Rogério, que o cara que se ele chegar a pensar se ele pede ou não o preço, ele provavelmente não vai comprar. Porque é natural, se o cara tá se empolgando com a apresentação, ele nem fica raciocinando se ele pede ou não o preço. Ele já pede naturalmente, assim, né? Tá, mas quanto é que custa isso? Eu acho que ele já vem naquela vibe, assim, né? Eu não sei se ele fica pensando muito assim. Acho que o cara que começa a raciocinar se ele pede ou não o preço, ele já tá fechado, entendeu? Tu acha que ele já está comprado? Não, eu acho que o cara que começa a pensar muito assim, ó. Você terminou de apresentar, ele pensa: será que eu peço ou não o preço? Ele não tá desarmado, ele tá fechado ainda. Agora, quando você vai apresentando, o cara vai se empolgando com a apresentação, ele nem pensa muito se ele pede ou não o preço, ele quer saber o preço. Entendi. Você entendeu? Não, vai ter os dois casos, tá? Porque quando a gente faz uma apresentação que o cara saiba que é o colchão, que ele também já pensou em comprar, que o colchão dele já está ralado, que ele já precisa fazer esse tipo de investimento, ele vai chegar no final, ele vai pedir o preço, ele nem vai titubear. Porque ele quer pelo menos saber o preço, né? Não, ele quer comprar, ele pode não comprar se não couber no bolso dele. Isso. Entendeu? Ou se ele imaginava investir X. Agora, é fácil se a gente construir valores no produto e ele pensa assim: eu vou gastar 5 mil e o produto é 7, ele vai investir igual, porque ele vai perceber na construção de valor que faz sentido ele investir 2 mil a mais. E aí vem o meu preparo do fechamento, que é o que nós, né, o Miguel,
o Fernando, todos os distribuidores fazem, né? É agregar muito valor, mesmo que ele pense que fosse 5.000, né? E eu diria até mais, eu diria que se um produto de 5 e for 10.000, produto de 5 não, se ele pensa na cabeça dele que é 5.000 e a gente oferecer um produto de 10.000, por exemplo, ele vai investir. Por que ele vai investir? Porque tu construiu o valor, porque fez sentido para ele, porque tu deu prova social, porque ele se imagina naquilo de tanta energia que a gente colocou nesse fechamento, né? Nessa apresentação principalmente, tá? E posteriormente vai fazer sentido ainda quando a gente fizer o pós-venda, que daí é outra parte do processo da venda, né? Porque daí aí o fechamento ele se torna completo quando tu vai lá e pega uma assinatura de que fez sentido para ele, né? Então, e tem casos também, Fabrício, vai ter casos que o cliente, quando a gente descobre que o cliente quer comprar e ele já está ciente, ele já pesquisou e ele quer algo bom e que ele não conseguiu tomar decisão em nenhum lugar e a gente mostrando para ele que o produto faz sentido para ele, é muito mais fácil a venda. Claro, ele vai negociar preço, ele vai negociar condição, ele vai negociar desconto, e aí vem também a expertise da gente trabalhar essa situação de negociação, de preço, de condição, de prazo, enfim, tudo que for necessário. Mas aí se torna mais fácil, mas aí já está construído a venda, né? Outra coisa que para o fechamento ser facilitado, né? E aí cada um tem uma forma de fazer, é a boa seleção do cliente, tá? Ou seja, quando o cliente vai para uma feira, por exemplo, tá? Ele vê o colchão, ele já pesquisou, o vendedor já fala alguma coisa ali sobre o colchão, ele visualiza isso. O vendedor marca a visita, certo? Muitas vezes ele pesquisa por alguém que já comprou, ele imagina quanto é, porque o vendedor ele não tem que falar preço lá quando ele aborda, quando vai marcar a visita ou quando vai abordar o cliente. Mas o cliente já fica com um pensamento assim, quanto que é esse produto? Vou pedir para alguém que já comprou esse tipo de colchão. E aí ele já sabe que o preço é 8, que é 6, que é 9, que é 10, que é 15, que é 20.000, que como tem algumas empresas que vendem a 20.000. E se ele viu que é 20.000 e ele nos recebe e o nosso produto é menor, de menor valor, é muito mais fácil o fechamento, né? Não é assim, Fernando? Tu que faz feira, muitas vezes o cliente ele consegue decidir mais fácil porque ele já viu em algum momento. Sim ou não? Sim, sim, quando o cliente tem já uma percepção, um conhecimento de algo parecido, o fechamento é mais tranquilo, até porque ele... Não é fato, né, Fernando, que a gente não vai fechar para todos os clientes, em todos os clientes que a gente abordar numa feira, né? Mas a métrica eu abordo o cliente, fica mais fácil chegar nele e até mesmo fazer o fechamento. Sim ou não? É que na verdade com a feira você já aproximou o cliente, né? Ele já viu alguma coisa, você já deu uma pincelada, ele está mais preparado para ouvir. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aí, que são mais da... aqui nós temos dois casos, né? O Miguel que gosta de fazer mais um bate-bate, né? Quando a gente fala em bate-bate é fazer um cliente direto, né? O Miguel faz mais isso, o Fernando gosta de fazer um pouco mais de contatos de feira, tá? Mas ambos fazem as duas coisas. O Miguel também faz feiras, eventos, e o Fernando também faz o bate-bate, né? Faz vou chegar nessa casa, vou bater, vou vir por uma indicação. O que você se sente mais seguro de fazer, Fernando e Miguel? Na verdade, sempre o cliente preparado anteriormente é mais fácil. Mais fácil não diria, mas ele mais aberto. Não, é possível que você tenha um êxito maior, né? O cliente da indicação, aquele bate, você vai
você vai ter que ter uma resiliência grande, porque a grande maioria dos casos você tem que fazer 10, 20, 30 para conseguir catalogar, às vezes, no dente, né? E geralmente você um primeiro contato para no futuro voltar e acontecer. Sim. Então, muitas vezes acontece que a primeira vez você faz a venda, mas o cliente da feira, ele já tem já está esquentado, vamos dizer assim. Verdade. Eu também prefiro, eu gosto muito da feira por causa disso, né? A feira, ele te traz um direcionamento mais aberto, eu diria assim, né? De mais conhecimento do que se trata na hora de fazer a apresentação. Já o Miguel faz bastante a conexão direta com o cliente, e muitas vezes de indicação, né? Tu prefere a feira ou o direto, Miguel? Olha, eu gosto dos dois, mas Diz assim, pô, Miguel, eu gosto é de vender, né? Não importa como. tu sabe bem o jeito que o Fernando saiu comigo e eu mostrei para ele, Fernando, ó, eu agarro toda a possibilidade. O cara me dá um nome, eu digo, ó, que me mandou aqui foi o fulano, seu amigo, como é que você anda da coluna, como é que está o seu colchão, deixa eu lhe mostrar, se Sim. deixar. Às vezes tu não tem aquele contato quando vê, é difícil, né? Mas tu já aconteceu isso contigo também, é assim, ó, tá pensando em trocar, entra aí, tu tem um tempinho? Tem? Tu entrar e vender aquele que não estava na tua lista de contato, nada. É muito Aí bom, né? o cara sai assim dando risada sozinho. É maravilhoso, cara. Se sente muito bem. Aí o que que acontece, né? O Fernando falou uma coisa que tem que ter bastante resiliência para fazer isso, né? Porque a gente sabe que a gente vai fazer bastante contatos para conseguir fazer uma apresentação e algumas apresentações para fazer o fechamento, né? E quando se direciona para a feira, você tem ali uma conexão com o cliente, porque ele visualiza o produto, dá aquela primeira pincelada sobre o que se trata, ele já te reconhece na segunda visita, porque ele já viu como é que é o produto, e aí tem um direcionamento mais focado, né? Agora, ambos funcionam. Agora precisa ter muito trabalho, muita resiliência em todos os aspectos, uns mais, outros menos, né? Agora, Velho, oi. a principal coisa, eu acho que para conversão, independente se é a feira, né? Claro que o cliente tem que ter o poder aquisitivo, senão não adianta fazer a melhor demonstração, não tem dinheiro, não vai ter que comprar, né? Sim, Mas a principal coisa, eu acho que para chegar no objetivo é tu conseguir entrar na casa do cliente. A gente considero, nós aqui estamos conversando aqui, especialista nisso, né? sim, bem isso. Dificilmente a gente perde uma venda, sai dali sem vender. Uhum. Faz tudo que é proposta pro cara, até o cara fechar. Mas a principal coisa é entrar na casa do cliente. No momento que entrou na casa do cliente, aí tudo se transforma, né? Olha só, nós temos 50% de chances de vender no momento que a gente entrar na casa do cliente. Ou seja, nós temos que fazer esse 50% muito bem feito, que é a apresentação e o fechamento, para selar a venda, né? Agora, como fazer isso, tá? E aí vem a pergunta, né? Quando a gente termina de finalizar. E aí eu vou dar aqui uma dica, né? Depois que ele pede o preço e tu dá o valor para ele vai ficar pensativo e aí tu tem que ajudar ele a tomar a decisão. Eu costumo fazer essa pergunta assim, ó. Depois que tu deu o preço, depois que você fez tudo isso, né? Como você costuma fazer esse tipo de investimento? Essa é uma pergunta que ele vai ficar pensando assim. Muitas vezes o cliente vai dizer, não sei. Ele vai te responder assim. Aí eu costumo fazer um exemplo, como se fosse fazer uma simulação de fechamento. Por quê? Porque ele consegue enxergar que forma a gente consegue fazer. Mas assim, ó, eu não faço a simulação direta. Eu consigo fazer e assim. Não,
Então eu sempre pergunto, vamos fazer um exemplo. O que seria bom uma entrada, depois eu vou fazer um parcelamento e fica bom para ti. Aí eu pergunto para ele, para mim entender, e essa eu acho que é uma das técnicas que eu mais uso, tá? Que depois dessa pergunta eu faço o exemplo, que é a simulação. Aí eu pergunto para ele o que seria uma entrada legal e mostro para ele e direciono ele para ele dizer o seguinte: o valor que eu quero que ele me diz, tá? Nem sempre é assim, mas eu direciono para isso, que é o valor que eu quero que ele me dê de entrada. E a entrada, eu costumo dizer assim para ele, cara, qual seria o valor de uma entrada? Ele diz, não sei, ele nunca vai saber. Ele quer entender o que a gente pode fazer. E aí eu direciono para ele, tu acha que 2.000, 3.000, 500? Aí eu jogo para cima, para baixo, para mostrar para ele que não importa o valor, ele tem que me dizer alguma coisa. Porque muitas vezes o cliente vai dizer assim, cara, nesse mês eu não posso dar nada de entrada. Porque é isso que eu quero saber, eu quero interagir com o cliente. E aí, ele dando esses sinais, eu consigo montar uma proposta. E conforme a entrada que ele me disser, eu posso sim montar um parcelamento para ele. Se ele falar assim, não, eu consigo dar 2.000 de entrada, só estou chutando aqui um valor, 2.000 de entrada. Aí, não, beleza, 2.000 de entradas. O restante, uma parcela que fique legal para o senhor, que não atrapalhe no seu orçamento. Porque quando eu peço a entrada, é para me identificar que ele tem poder de pagamento, que ele tem poder de pagar uma parcela de X. Eu posso dizer, legal, então eu sempre faço o seguinte, a diferença eu sempre jogo um pouco menos do que a entrada, para ele entender que a gente pode alongar um pouco mais. Se ele me falar que é 2.000 de entrada, eu posso dizer assim, posso fazer 1.500 de parcela. Ou seja, pego lá o saldo, divido, que dê mais ou menos 1.500. Aí ele vai assim, não, acho que fica muito alto a parcela. Eu tenho essa entrada, esse dinheiro guardado, mas eu tenho que dar uma parcela menor. Ok. Aí eu vou lá e trago para R$ 990, que ficou menos de 1.000, por exemplo. E aí eu vou direcionando ele. Eu, fazendo essa simulação, eu entendo qual que é o poder de pagamento do cliente. Tá? Não sei se vocês enxergam assim também ou não. Miguel, Fernando. Eu costumo fazer assim, coloco o preço ali, né, e faço umas condições. E aí, se eu tiver tanto de entrada, às vezes faço em 5 vezes, em 6 eu fecho. Olha, não podia, mas eu fazia para o senhor aquela. Sim. Ou seja, eu entendo que tu tem uma outra técnica, né, Miguel? A tua técnica é quando ele pede o preço, tu mostra para ele várias possibilidades. É que geralmente tu perguntou ali anteriormente, ele disse assim, como é que o senhor Costuma fazer. como é que eu costumo fazer seus investimentos? Às vezes pelo prazo, o que eles costumam dizer? Depende do valor, eles dão uma risada, né? Sim. Depende do valor. Aí a sala da entrada, ele diz, mas e a vista? Você está com aquele dinheiro parado lá no Sicredi, lá nem te lembra que tá aquele dinheiro, eles dão uma risada, né? Tá fazendo ele rir, né? Brincar. Claro, na verdade, tem que brincar, tu fez um elogio para ele, de certa forma, né? Claro, não, e para fazer ficar mais desconto, não ficar tipo, tão tenso, né? Geralmente funciona. Sim. Maravilha. Então, cara, por isso que eu digo o seguinte, que o fechamento ele não tem uma receita certa, né? Tem a interação com o cliente, mostrar para ele que a gente está aberto a fazer a condição que fique dentro da possibilidade dele e da nossa. Nós temos que entender isso também. Muitas vezes, tá? O distribuidor ele tem que entender até onde ele pode chegar, tá? Porque daqui a pouco o cliente diz assim, cara, eu consigo pagar R$ 300 por mês. Cara, se não é viável para você, não tem que ser viável para ninguém. Tá tudo certo. Não tem que ser viável. Não adianta eu dizer assim, eu preciso fazer em 36 vezes. Cara, nós não fizemos consórcio, tu entendeu? Agora, mas se ficou viável para ti em 15, em 12, em 10, em 8, sei lá quantas vezes, vai lá e faz o negócio. Tu entende? Por isso que eu sempre falo o seguinte, eu pergunto para o cliente qual que é a entrada que fique bom para ele, qual seria o valor de uma parcela que não atrapalharia no orçamento dele. Por quê? Dentro disso eu entendo até onde ele pode ter poder de pagamento e até onde eu posso chegar.
Se eu achar que posso chegar em X vezes mais alongado, eu vou lá e faço. Caso contrário, se eu não puder, eu não faço. Entendeu? Porque tem que ser bom para mim, tem que ser bom para ele. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu acho que o fechamento acontece, né? Outra coisa, quando fala dos valores, né? Se está tendo alguma dificuldade para mostrar para ele que ou ele deu algum indício de que ele ficou com alguma dúvida, né? Resuma os benefícios do produto, reforça o valor antes de apresentar o preço ou até mesmo quando você deu o preço, tá? Ó, resuma os benefícios do produto. Lembra dele que tudo isso que tu falou, tu tá construindo mais um tijolinho nessa construção de valor, tá? Mesmo que tu esteja lá na metade do fechamento, diz, olha, só para lembrar, não esqueça que o produto que o senhor está investindo para a saúde do senhora e do senhor, ele tem isso, reforça de novo para ele, para construir mais um tijolinho nessa construção de valores, certo? Então é muito importante. O que deu aqui? Vamos ver. Não está passando aqui. Parou? Clica no ocultar aqui. Aqui. Tá. Clica aqui, João. Bota para isso. Aqui nós já falamos, tá? Então, ó. Quando tu tá lá, que tu deu o preço, ele deu a entrada. Deu a entrada não, ele manifestou a entrada. Ele entendeu que a parcela fica dentro do orçamento dele, tá? Presuma que a venda já está feita e avance para os próximos passos. Aí vem um detalhe muito importante, tá? Esteja com o teu talão de pedido pronto para você virar a página e começar a escrever. E assim, ó, mesmo que ainda não esteja tomada a decisão, batido o martelo da compra, certo? Manifeste, tá? O pedido, ou seja, comece a preencher o pedido. Ele vai se sentir de que ele já comprou o produto. Quando você pega o talão e começa a escrever o nome dele, ele vai dizer o seguinte, não, mas tu já está fazendo a nota, tu já está fazendo o pedido, tá? Eu digo, claro, isso aqui é o pedido, o senhor merece, aí brinco com ele, mostro, e digo assim, ó, dentro daquilo que o senhor me falou, ficou dentro das condições que o senhor queria, que ficou bom para o senhor. E aí segue preenchendo o pedido. E se ele fala, não, mas eu tenho que pensar? Se ele falar, não, tem que pensar, eu disse, ok, o senhor vai ter todo o tempo do mundo para pensar. O senhor precisa pensar no quê? Me fale mais. Aí eu olho para ele e falo sério, porque tu tem que mostrar que você está interessado que ele se sinta melhor, que tu está preocupado com ele, entendeu? Aí você precisa pensar no quê? Ficou alguma dúvida? Não. Posso responder como Pode, se fosse claro. uma objeção? Uhum. Não ficou dúvida. Eu só preciso avaliar melhor, ver, dar uma pesquisada. Entendo perfeitamente. Aí tu para de preencher? Paro, olho, deixo aberto ali o pedido. Aí eu pergunto para ele assim, não, entendo perfeitamente. O que faltou da minha parte aqui? O senhor, de tudo aquilo que te mostrei, ficou alguma dúvida? Você não entendeu ou eu não me fiz entender corretamente? Fale um pouco mais. Eu gostei do produto, achei o produto muito bom, mas eu quero avaliar melhor, eu não tomo decisão na hora. Assim. Perfeito. Quanto tempo tu precisa para tomar a decisão? Não sei, me dá uma semana para pensar. Perfeito. Aí eu faço o seguinte, eu usaria essa técnica. Não, perfeito, então tu vai ter mais do que uma semana para pensar, tá? E eu sigo preenchendo. Olha só, Fabrício, eu vou te dar a possibilidade de tu ficar 15 dias para pensar o produto. Sabe por quê? Porque o fulano de tal, que é o usuário, daí eu pego o meu talão e mostro para ele. Ele pensou a mesma coisa, ele falou a mesma coisa, só que hoje ele usa e não troca de outro produto. Ele vai aí tu conta uma história. Aí eu contaria uma história. E aí volta pro produto. Aí faço criar mais valor ainda e vou tomando a decisão por ele.
e diga assim, o senhor vai me dar entrada, então o senhor diz o seguinte, daqui 15 dias o senhor me dá entrada, eu vou mostrar para o senhor que faz sentido. Entendeu? Uhum. Olha só, então o senhor vai usar, daqui 15 dias o senhor faz o primeiro pagamento, pode ser? Não sei. Cara, existem pessoas que não. Não, mas o que tu responderia? Não, eu tô falando assim, um cara que é mais turjão, não quero o produto aqui. Não. Eu quero pensar e depois eu te respondo. Não quero fazer dessa forma. Perfeito. Não, Isso é umas perguntinhas checkmate, né? exato. Na Sim. verdade, assim, ó. Normalmente vai conduzir o cara para aceitar o produto, né? O que eu vou fazer? Eu vou me voltar para a mulher, aí vou pedir o seguinte, tá, me diz uma coisa sobre isso. Bem sinceramente, o senhor me disse que o seu produto a gente já olhou, já tem tantos anos de uso. A tua esposa me disse alguma coisa, a gente identificou. Aí vem aquela parte que a gente falou antes. Uhum. Identificar se o cliente precisa, não precisa, se gostou, fez algo verbal ou não verbal, tá? E aí tu vai dizer assim, a sua esposa, alguma coisa a gente vai extrair para jogar, botar esse antídoto aí, né? Sim. Aí eu vou dizer assim, a sua esposa merece, o seu colchão já faz tanto tempo, o senhor está precisando de um produto, tá? Uhum. Eu trabalho, aí tu fala, se não fosse bom não estaria mais trabalhando. Eu entendo se o senhor queira pensar, aí eu conto outra coisa. Eu posso contar o seguinte, eu quando fui comprar para mim, há 23 anos, eu também fiz a mesma pergunta. Só que eu acabei fechando na hora porque eu vi que fez sentido. Me diz uma coisa, fez sentido. Aí volta a repetir, mesmo que ele já tenha falado. Não, realmente fez sentido, mas eu preciso pensar. Entendeu? E aí eu vou conduzindo até achar uma forma que desarme ele do pensar, tu entendeu? Sim. E aí volto pro talão de pedido e assim segue a conversa. Eu não vou desistir na primeira. Uhum. Tu entende? Entendi. Volto e pergunto para ele assim, a preocupação é a entrada ou é a parcela? A entrada ou é a parcela, Fabrício? Não sei. A entrada fica meio pesada, eu tô meio apertado agora. Aí me diz uma coisa, se não fosse a entrada, ficaria mais fácil para ti? Ficaria mais fácil. Porque às vezes o cara tá sem grana, né? Naquele momento, né? Tá? Então aí eu diria para ele o seguinte, eu já vi, aí eu elogio de novo o cara. Não, eu já vi que o senhor é um cara sério, eu prefiro vender para quem se preocupa em fazer o pagamento ou se preocupa em honrar com os pagamentos e talvez o senhor não se sinta seguro agora com a entrada no momento. Mas se eu pegar e diluir essa entrada nas parcelas, e se eu pagar a primeira parcela para daqui 15 dias ou 30 dias, ficaria melhor para o senhor? Daqui 30 dias acho que fica melhor, né? Olha aí, ó. Então tá bom. E aí eu sigo preenchendo. Então o senhor, eu vou fazer com o senhor aqui dividido em 10 vezes, ou 8 vezes, ou 6 vezes, conforme tá andando o negócio. Uhum. E vou apresentar para ele e vou botar na frente dele para ele assinar. Ele pode dizer de novo que não, mas aí tu entende que tu tá conduzindo isso. Sim. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí tu tem que encontrar um limite até onde tu pode chegar. Certo? Porque tu não pode ser invasivo a ponto de que ele fique brabo ou chateado contigo. Uhum. E diga para ele assim, ó, eu digo para ele, olha, eu quero que o senhor entenda que eu tô aqui querendo fazer o bem pro senhor, eu não quero ser o cara chato, mas eu como vendedor quero te dar a melhor condição, eu quero achar a melhor forma para ti. Aí ele não fica bravo contigo, não fica chateado. Agora, quando tu não fala nada disso e vai 1, 2, 3, 4, 5, ele daqui a um pouco ele vai achar, não, vou mandar esse cara embora, porque, cara, eu já disse. Agora, quando tu fala para ele, olha, não quero ser o cara chato, mas eu quero que o senhor entenda que eu sou vendedor, quero que o senhor, que o senhor tenha a melhor solução, porque eu sei que vai fazer diferença para ti, tá? E assim, ó, me perdoe mesmo, mas se fez sentido para ti, eu quero que o senhor durma, eu quero que o senhor seja meu cliente, seja uma referência. E aí começa a elogiar o cara, tá? Bom, gente, para nós ir pro final, tem outra forma ó, que tu pode. Rogério, Oi. bem rapidinho, não, falando isso aí, do valor e 15 dias e coisa ali. É claro, eu vi que o Fabrício te perguntou. Uhum. Outra coisa que a Barbara também deve fazer, você já
notou aquilo ali, o cara é um problema, de repente, às vezes, o valor da entrada. Não, ó, vou resolver isso pro senhor, eu confio tanto no meu produto. Isso eu já cansei de falar, né? Uhum. Aí tá o nome das pessoas que tu já vendeu, que é algum conhecido dele. Vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer sem entrada pro senhor, vou diluir esse valor dessa entrada nas outras parcelas. É um pouquinho mais em cada parcela, faço sem entrada pro senhor. O problema é esse, eu resolvo pro senhor, ó, tá aqui, ó. Perfeito. Olha só como é que tu colocou para ele, eu resolvo isso pro senhor. Ou seja, eu bato no peito, eu vou botar o meu nome na frente lá para a empresa liberar, porque vocês têm que entender que é como vocês fossem, vocês são dono de vocês, mas ao mesmo tempo na frente do cliente vocês são só um representante, para que ele entenda que você está botando a cara a tapa, ou seja, você está assinando como testemunha, como fiador do produto para te entregar sem entrada. Perfeito, Miguel, é isso aí mesmo. O que eu costumo dizer, às vezes cara, a gente apertando, né? Eu digo, olha, eu trabalho há 10 anos na empresa, eu sei tudo o que posso, o que eu não posso fazer, mas eu tenho que passar para a empresa, não, às vezes não depende de mim, mas isso aqui eu mato no peito, eu digo, se eu deixar comigo, eu lhe garanto que faço. Perfeito, Miguel, perfeito, ou seja, tu foi o avalista da condição. É perfeito, não tenho o que falar. E até já fiz isso, até quando fui entregar, já digo, olha, até ficaram bravos comigo, mas eu lhe prometi que faria e matei no peito. Ou seja, tu construiu mais um tijolinho lá, tipo, tu vai ser o cara para eles no negócio, tu entendeu? Vão te indicar, vão fazer outros negócios, né? Ó, outra forma de tu elevar o nível do fechamento, né? Cria um senso de urgência como ofertas limitadas ou benefícios temporários. É uma sensação de escassez, ó. Eu tenho só esse produto, tenho até tal data, isso aqui é uma promoção, tu entende? Usa isso para facilitar a venda. As pessoas não querem perder boas oportunidades. Então, foque muitas vezes. Aí tu pode criar um senso de urgência. Olha, eu tenho a minha meta para ser batida até o final do mês, entendeu? E hoje eu consigo fazer assim. Usa a meta do mês para tu fazer um parcelamento em 10 vezes, por exemplo. Entendeu? Olha, eu consigo fazer em até 10 vezes porque a final do mês eu tenho que bater a minha meta. Senão eu não poderia fazer assim. Entendeu? Isso é uma escassez, uma certa. É um período temporário de metas, por exemplo. Quando se tem uma promoção de final de ano, de Natal, Black Friday, seja lá o que for, use isso para tu fazer fechamento, tá? Então essa é uma boa técnica também, tá? E aí a pergunta que eu te faço, tá? E aí a pergunta é: quais objeções você tem encontrado na hora do fechamento? Isso você tem que se perguntar toda vez que você finalizar uma venda ou ou finalizar uma apresentação e a venda não acontecer, porque tu vai ter que aprender diariamente em cada caso, porque nenhuma venda é igual nenhuma é igual a outra, tu entendeu? Todas são diferentes, tem particularidades diferentes. Então tu tem que entender o seguinte: ao final de uma apresentação, se eu fechei, analisar por que foi fechado o negócio. Para quê? Para que na próxima eu faça da mesma forma, mesmo que não seja igual. Tentar ser o mais, levar para essa condução mais assertiva. Se tu não fechou, em que momento tu não fechou? Ah, eu fiz isso, ou o cliente eu não consegui interagir com o cliente, eu não consegui que o cliente fazer interação comigo, seja lá o que for. Aí tu vai analisar e tentar no próximo fazer diferente, fazer com que ele se interaja melhor contigo, tá? Então, analise, e a pergunta é para você se questionar, tá? Quais objeções você tem encontrado na hora do fechamento. Então, você vai treinar cada vez mais essas objeções e tu quebrar essas objeções lá na frente do cliente. Tá bom, pessoal? Fechamento, guris, vou te dizer que é a coisa mais fantástica que tem. E assim, ó, na prática, e eu acho legal às vezes a gente fazer até um teatro aqui, onde um vende para o outro, porque tem que mostrar isso, tem que treinar, na verdade, né? Para que a gente
evolua, a gente cresça como bom fechador de negócio, tá? Eu sei Tem gente que tem medo da hora do fechamento, né? A melhor hora. Eu, se pudesse, eu até nem fazia parte da demonstração, já fechamento. Boa, Miguel. É que na verdade é o seguinte, Miguel, deixa eu só responder essa pergunta, essa afirmação, não pergunta, essa afirmação. Todo o processo precisa de uma construção, cara. Sim. Felizmente ou infelizmente, né? Ou seja, a gente precisa construir para chegar no fechamento. A gente não começa uma casa pelo telhado, né? A gente começa pelo alicerce, tá? Então a gente precisa construir isso para chegar lá no fechamento, tá? Mas eu concordo contigo. Muitas vezes seria mais fácil a gente só seria não. A gente gosta dessa parte, né? Mas eu diria para trilhar um caminho, tá? A gente não chega no destino sem trilhar esse caminho. Tem que passar por várias etapas até chegar no topo da montanha, tá? Galera, desejo uma boa semana. Hoje é só dia 7/10. E aí a gente precisa construir esse mês aí para que a gente tenha um final de ano maravilhoso. Desejo para vocês sucesso nas vendas e uma boa semana para vocês. Valeu, galera! Obrigada igualmente. Valeu, Fernando! Valeu, Miguel! Abraço!